Olá pessoal, eu sou Adelmo Medeiros e você está no Entre Amigos, seu programa semanal de debate de ideias e assuntos. Bom, hoje nós vamos falar sobre a segunda onda da Covid-19, o que é isso, como prevenir, o que fazer e como chegamos a ela. Mas antes de prosseguirmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aí para fortalecer aqui o nosso projeto do Entre Amigos. Hoje nós vamos ter como convidado o professor de História, mestre Jonathan Soares. Jonathan, a gente tem visto aí muito se falar nessa segunda onda, inclusive alguns países da Europa, como França, Espanha, já estão sofrendo com esse problema. E aqui no nosso país nós já temos um aumento de casos em Manaus. Mas, Jonathan, o que é essa segunda onda dessa pandemia do Covid-19? Então, uma pandemia, a gente precisa sempre lembrar disso. Ela é feita de ondas, né? Todas as pandemias na história tiveram ondas sucessivas ou não tão sucessivas, algumas com os intervalos maiores entre as ondas, mas essas ondas elas são frequentes, né? Elas são, eu diria que até quase normais nas pandemias. O que aconteceu então? Eu acho que a nossa sociedade atual, né? Aí eu estou falando da sociedade ocidental, enfim, não é só do Brasil. A gente tem atualmente uma mania muito feia de desaprender com a história, né? A gente tem uma mania muito complicada de não olhar os exemplos, né, e os momentos em que a história coloca certas coisas pra gente. Muito embora no início da pandemia a gente tenha visto muito isso, né? Assim, o que a história pode ensinar, o que a gente vai aprender com as outras pandemias, que é um movimento, eu diria que natural mesmo, né? A pandemia do coronavírus é a pandemia que nós estamos aprendendo a lidar com ela ainda. Eu acho que o grande erro de todo mundo foi, da maioria das pessoas, assim, no mundo todo, foi entender, ou pelo menos achar, que a pandemia seria uma coisa a ser vencida muito rapidamente. Então, algo que em 6 meses, 5, 6 meses, a gente estaria vencendo, voltando, né? E a gente sabe, a gente vê que não foi isso que ocorreu. E você tem agora um aumento do número de casos em vários locais do mundo que estão aí, principalmente da Europa, né? Mas aqui no Brasil a gente também, infelizmente, vem se encaminhando para isso, muito embora a construção a discursiva que se faça da pandemia hoje no Brasil é de que as coisas estão caminhando na normalidade, ou pelo menos que está todo mundo seguindo protocolos, e a gente sabe que esses protocolos, infelizmente, eles também não estão sendo observados como deveriam em alguns momentos, né? Então a gente está tendo um aumento do número de casos, um aumento que está, inclusive, assustando a população da Europa nesse momento novamente, mas a gente tem agora essa noção de como o vírus se comporta, né? Acho que a ciência, a gente tem que dar esse crédito mesmo, a ciência conseguiu avanços incríveis de março para cá, no sentido de entender o que é esse vírus, como ele age, a produção das vacinas que está aí em curso, mas a gente ainda está tateando, né? Então é uma doença nova, um vírus novo, e que as mais diversas epidemias da história mostram pra gente que uma epidemia ela não se conserta, né? A normalidade, como queiram aí, ela não volta tão rápido. Então, os casos vêm aumentando, alguns países como a Espanha e a França estão cogitando outras medidas, né? Medidas até que vão no sentido aí de um retrocesso em relação ao que tinha sido pensado já há um tempo, de abertura de tudo, mas eu acho que a gente precisa realmente aprender com a história, né? Porque em algumas outras epidemias aconteceu quase a mesma coisa, né? Na gripe espanhola, a segunda onda de gripe espanhola foi a onda mais letal. E a gente teve a primeira onda, a população meio que achou que estava tudo indo, tudo bem, tudo certo, tudo caminhando. Houve uma abertura também de determinados setores e serviços. E aí veio a segunda onda, né? Que também na época era um vírus novo, era um vírus que estava todo mundo tateando também. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Reforçar aí as medidas de segurança, reforçar as medidas de higiene e dizer que sim, mais uma vez,
quem puder, fica em casa, né? A gente sabe que está tudo abrindo, os setores da economia estão voltando, mas ainda vai levar um tempo para essa economia realmente ser aquecida. E a gente precisa, cada um agora é uma questão individual, já que está tudo aberto, né? Já que as coisas estão voltando aí progressivamente ou lentamente, como queiram. Agora é uma questão individual de cada um tomar o cuidado necessário para que a gente possa evitar uma segunda onda mais estarrecedora, digamos assim, da pandemia do Covid. Bom, companheiro, você falou aí da questão da segunda onda e da questão histórica, né? Principalmente da gripe espanhola, e que a gente poderia ter aprendido aí com o passado. Mas a sua opinião, quais medidas deveriam ter sido tomadas ou quais medidas devem ser tomadas para que se evite essa segunda onda aí da epidemia no mundo e no nosso país? É, essa segunda pergunta, ela é um pouco mais difícil, mais complicada de responder, no sentido de que a gente observa de que, especificamente agora falando do Brasil, ah, ah, as medidas para o isolamento social e do isolamento social, enfim, que envolviam o isolamento social, elas deveriam ter sido desde o começo mais, como é que eu posso dizer, elas deveriam ter, desde o começo, ter sido mais incentivadas, isso por parte da liderança do país, né? No sentido de que quando você tem uma liderança que desdenha do isolamento social, isso vai gerando campo para que determinados discursos fossem ganhando força, né? Principalmente se a gente observar que no Brasil a gente teve um isolamento social muito complicado, assim, muito meia boca mesmo. Algumas pessoas ficaram em casa e que tinham determinados privilégios e que podiam ficar em casa, outras em nenhum momento estavam em casa, né? O trabalhador médio brasileiro, eu acho que o que poderia ser feito era sim a liderança do país, o governo, do modo geral, os governos terem dado condição para que o trabalhador brasileiro fizesse realmente um isolamento social efetivo, né? E não a gente ter uma situação onde estávamos todos reféns, principalmente das pressões pela volta e pela reabertura das atividades, né? A gente tá muito refém disso. Então acho que o que poderia ter sido feito era um incentivo muito maior ao isolamento social, inclusive o Estado dando condição do trabalhador brasileiro fazer esse isolamento social. Porque a gente pode falar assim, o isolamento social foi assim, mais ou menos, não foi completo e tal, mas a gente precisa observar que a culpa disso não é necessariamente do trabalhador brasileiro que tá se aglomerando em um transporte público lotado, sucateado, ruim, né? A culpa não é do trabalhador brasileiro, que se tivesse as condições ideais para viver, para se manter, para se sobreviver assim com dignidade, não com o mínimo, né? Sobreviver com dignidade, não com o mínimo, em meio à pandemia, eu acho que a gente teria tido uma taxa de isolamento um pouco maior e talvez mais eficaz. E também o investimento, talvez, eu acho que na minha visão foi muito pouco, no sentido de informação da coisa, né? No sentido da gente ouvir mesmo, assim, os historiadores, ouvir os infectologistas. A gente vem no Brasil numa crescente de negacionismo, né? Numa crescente de descrença em relação não só à ciência, mas descrença em relação à democracia, descrença em relação aos professores. A gente precisava pensar mesmo numa política que essa informação ela fosse mais capilarizada mesmo, né? Porque mesmo com a internet, mesmo com a TV, e a gente sabe que a TV e a imprensa média e tal, o discurso que chega, ele chega filtrado, né? Quando a imprensa quer decretar que a pandemia acabou, ela praticamente faz isso. Né? Então, eu acho que um investimento maior na informação da coisa, do perigo que era a coisa, que houve, mas assim, eu acho que precisava mais, e realmente o Estado ter garantido o isolamento social brasileiro. Eu acho que foi isso que a gente poderia ter feito para evitar mais uma segunda onda, educar mais a população. Eu não gosto muito desse termo assim, educar a população, mas eu acho que nesse sentido, eu acho que é uma coisa que vale, né? Que vale para isso que a gente está discutindo aqui. Informar mais realmente sobre os reais perigos e não incentivar negacionismos e coisas do tipo.
Meu amigo, infelizmente essa questão negacionista ela foi muito forte, impactante desde o início. Estamos vendo aí o aumento de casos na Europa e, consequentemente, aqui no Brasil, a gente não pode nem dizer que a gente saiu da primeira onda, porque você tem uma média de 800 a 900 pessoas morrendo por dia. Nós estamos gravando esse vídeo aqui no dia 30 de setembro, e chegando a quase 150 mil mortes. É muito complicado, então muita coisa poderia ter sido feita. Eu acho que principalmente a questão de educação e não ter havido tanto negacionismo. A pergunta que fica é: por que a vida voltou ao normal se nada de diferente aconteceu? A gente não achou a cura, a gente não achou um remédio eficaz que evite as mortes. E é isso, infelizmente as pessoas colocam algumas coisas em primeiro lugar antes da vida. Mas estamos nesse mundo, né? É assim que as coisas acontecem. Mas muito obrigado pela participação, companheiro Jonathan. Como sempre aqui, nos ajudando a debater e a entender um pouco mais as coisas do nosso dia a dia. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, pela paciência. Fiquem na paz, fiquem com o bem e lembre-se, se cuide, que a pandemia ainda não acabou. Tchau.